Você sabia que o que você come antes de dormir pode estar colocando sua vida em risco? E que existem alimentos comuns, que parecem inofensivos, mas que estão silenciosamente prejudicando a saúde de quem tem mais de 65 anos durante o sono? Hoje, vamos falar sobre algo que muitos ignoram, mas que pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Os alimentos que idosos nunca deveriam consumir antes de dormir. E preste bastante atenção, porque o alimento número 3 dessa lista está diretamente relacionado a ataques cardíacos durante a madrugada. Sim, o tipo de lanche que você faz antes de dormir pode ser o gatilho para um problema sério de saúde. Parece exagero? Então continue comigo até o final, e prepare-se para se surpreender. Mas antes de começarmos, pare e pense, você realmente sabe o que acontece no seu corpo quando você vai dormir? A maioria das pessoas acredita que é só deitar, fechar os olhos e descansar. Mas, na verdade, o sono é um processo biológico ativo. Seu coração, seu cérebro, seu fígado, todos continuam trabalhando enquanto você dorme. E o que você come à noite influencia diretamente esse funcionamento. A pergunta que não quer calar é: será que o que você tem comido antes de dormir está ajudando o seu corpo a se recuperar? Ou está, na verdade, sabotando a sua saúde sem você perceber? Vamos começar por um dos mais perigosos: os embutidos. Presunto, salame, peito de peru defumado. Eles parecem inofensivos, práticos para um lanche noturno, e muitas vezes são até recomendados em dietas que se dizem leves. Mas para quem tem mais de 65 anos, esses alimentos são uma verdadeira armadilha. O excesso de sódio presente nos embutidos pode aumentar significativamente a pressão arterial, especialmente durante a noite, quando o corpo deveria estar em processo de relaxamento. Além disso, eles contêm conservantes chamados nitritos e nitratos, que podem interferir nos processos metabólicos, principalmente em pessoas com funções renais ou hepáticas já comprometidas. Para piorar, esses compostos também estão associados ao aumento do risco de câncer gastrointestinal. E se você acha que trocar o embutido por um pãozinho francês ou uma massa simples é mais seguro, é hora de repensar. Os pães brancos e as massas feitas com farinha refinada são outros vilões noturnos. Eles têm um alto índice glicêmico, o que significa que liberam açúcar no sangue rapidamente, provocando um pico de glicose seguido por uma queda brusca. Durante o dia, o corpo até consegue lidar melhor com essas oscilações. Mas à noite, esses picos podem causar sudorese, ansiedade, insônia e até episódios de hipoglicemia noturna. O resultado? Um sono fragmentado, sensação de cansaço ao acordar e maior risco de desenvolver resistência à insulina, o que pode levar ao diabetes tipo 2. Muita gente relata que acorda no meio da noite com sensação de calor, taquicardia, agitação, e nem imagina que a causa pode estar naquela ceia leve feita com pão, presunto e queijo. E é justamente essa falsa sensação de leveza que torna esses alimentos tão perigosos. Eles enganam. Não são doces, não são fritos, mas carregam uma carga de sódio, açúcar e gordura nada desprezível. E tudo isso enquanto seu sistema digestivo está trabalhando de forma mais lenta, o que aumenta o tempo de permanência desses alimentos no estômago, favorecendo o refluxo ácido. Até aqui, falamos sobre 2 alimentos que já deveriam levantar um alerta vermelho para quem passou dos 65 anos. Mas o terceiro alimento da lista é ainda mais alarmante. E o mais impressionante é que ele é frequentemente recomendado como saudável, principalmente em dietas para controle de colesterol. O problema é que, para idosos, especialmente à noite, ele pode ter o efeito oposto e causar problemas muito mais sérios. Eu estou falando de algo que provavelmente está na sua geladeira neste exato momento: alguns tipos de iogurte. Sim, iogurtes. Especialmente os adoçados, com frutas artificiais, granolas e corantes. Esses produtos têm altos níveis de açúcar e gordura saturada, e muitos ainda são enriquecidos com aromatizantes que sobrecarregam o fígado. Durante a noite, o corpo precisa de alimentos leves, que facilitem o trabalho digestivo. Mas o iogurte adoçado, por exemplo, pode gerar fermentação excessiva no intestino, causando gases, distensão abdominal e até desconfortos cardíacos simulados, como palpitações. Estudos recentes mostraram que o excesso de gordura e açúcar antes de dormir pode interferir no ritmo circadiano do coração, aumentando o risco de arritmias e, em casos extremos, eventos cardiovasculares noturnos. Ao contrário do que muitos pensam, o envelhecimento não afeta apenas o aspecto físico. O sistema digestivo muda, o metabolismo desacelera, a produção de enzimas diminui e o tempo de digestão aumenta. Alimentos que antes eram digeridos em 2 ou 3 horas agora podem levar até 5 ou 6 horas para serem completamente processados. Além disso, a capacidade do organismo de lidar com substâncias como cafeína, gordura saturada e açúcar é reduzida. Durante o sono, o corpo entra em ciclos: sono leve, sono profundo e sono REM. Qualquer interferência alimentar pode quebrar esse ciclo, comprometendo a regeneração celular, a produção hormonal e até a saúde mental no dia seguinte. Vamos a um exemplo real. A dona Elza, de 72 anos, fazia um lanche à noite com pão integral, peito de peru e uma fatia de queijo branco. Ela acreditava estar fazendo uma escolha saudável. Mas todos os dias, acordava com sensação de peso no estômago, desconforto abdominal e, por vezes, dores no peito que julgava serem apenas gases. Quando procurou orientação médica, descobriu que estava sofrendo de refluxo silencioso causado pela má digestão desses alimentos.
Após substituir os embutidos e carboidratos refinados por opções como frutas de baixo índice glicêmico e chás digestivos, os sintomas desapareceram. E mais, seu sono melhorou, sua disposição aumentou, e ela voltou a ter energia durante o dia. Agora, pense comigo, quantas vezes você já ignorou um desconforto noturno achando que era apenas coisa da idade? E se, na verdade, fosse um sinal de alerta do seu corpo tentando te avisar de que algo precisa mudar? O alimento número 3, que vamos revelar no próximo bloco, tem tudo a ver com isso. Ele é consumido por milhões de pessoas diariamente, inclusive idosos, e é responsável por aumentar os níveis de triglicerídeos e provocar inflamações que podem levar diretamente a eventos cardiovasculares graves. Inclusive, há registros de aumentos significativos em emergências médicas nas primeiras horas da madrugada entre idosos que consomem esse tipo de alimento no jantar ou na ceia. Mas uma coisa já precisa ficar clara. A sua ceia, aquela última refeição do dia, deve ser tão estratégica quanto qualquer remédio que você toma. Ela precisa ser pensada, planejada e ajustada para a sua realidade biológica atual. Não se trata de parar de comer à noite, e sim de saber exatamente o que evitar. Se feita de forma consciente, a alimentação noturna pode até auxiliar na indução do sono, no controle da pressão arterial e na saúde do coração. A mensagem que eu quero deixar aqui, nesse primeiro bloco, é simples. O que parece inofensivo pode ser, na verdade, um inimigo silencioso. E ignorar esse fato, especialmente na terceira idade, é um risco que não vale a pena correr. A boa notícia é que, com pequenas mudanças, é possível dormir melhor, acordar com mais disposição e ainda proteger o seu coração. O primeiro passo é conhecer os alimentos certos e os errados. No bloco anterior, falamos sobre alimentos comuns que, apesar de parecerem inofensivos, podem estar sabotando a saúde dos idosos durante a noite. E prometemos revelar o alimento número 3, aquele que pode causar ataques cardíacos silenciosos. Pois chegou o momento. Mas antes de revelar esse item tão perigoso, é importante entender uma coisa. O que você come à noite afeta diretamente o seu coração. E sim, existe um vilão escondido nas prateleiras dos mercados que tem causado prejuízos sérios à saúde cardiovascular de quem já passou dos 65 anos. Você já ouviu falar nos riscos do consumo de alimentos ultraprocessados? Provavelmente sim. Mas o que pouca gente sabe é que entre eles, um se destaca quando o assunto é inflamação arterial e picos de pressão durante o sono. Estamos falando das batatas fritas industrializadas, especialmente aquelas embaladas, em saquinhos, que muita gente gosta de beliscar enquanto assiste a TV à noite. Elas parecem inofensivas, crocantes, saborosas e viciantes, mas são uma verdadeira bomba relógio para o sistema cardiovascular, principalmente em idosos. E por quê? Porque além de serem extremamente ricas em sódio, gordura trans e aditivos químicos, essas batatas afetam diretamente a viscosidade do sangue. Estudos indicam que, após o consumo, há um aumento na agregação plaquetária e na pressão arterial. E esses efeitos não demoram dias para acontecer. Em idosos, os efeitos começam entre 30 minutos e 2 horas após o consumo. Ou seja, exatamente durante o período em que o corpo deveria estar em estado de repouso. Ao invés disso, o coração precisa trabalhar mais, o sangue fica mais espesso e a pressão aumenta. O risco? Uma arritmia, um pico hipertensivo ou até mesmo um infarto silencioso. Mas por que esse risco aumenta com a idade? Porque, com o tempo, os vasos sanguíneos perdem elasticidade, o coração se torna mais sensível às variações de pressão e a capacidade do corpo de eliminar o excesso de sódio diminui. Além disso, muitos idosos já convivem com doenças como hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca. E para essas pessoas, um simples pacotinho de batata frita à noite pode representar a gota d'água que o organismo não consegue mais administrar. E aqui entra uma pergunta importante. Você já parou para observar seus hábitos noturnos? Será que não está cometendo esses deslizes pensando que está apenas beliscando alguma coisinha? Aquela desculpa de é só hoje ou é só um pouquinho pode ter consequências sérias, especialmente quando se repete com frequência. Um estudo conduzido na Europa mostrou que o consumo de frituras à noite está ligado a um aumento de 28% no risco de eventos cardíacos noturnos entre pessoas acima de 65 anos. E isso não se refere apenas a frituras em grandes quantidades. Mesmo pequenas porções, consumidas com regularidade, têm um efeito acumulativo. Agora, se você chegou até aqui e está pensando, puxa, eu como isso quase toda noite, não entre em pânico. O mais importante é a consciência. É entender que sim, dá para mudar, e dá para mudar agora. Pequenas escolhas alimentares podem trazer enormes benefícios para a sua saúde, e uma das melhores formas de começar é substituindo os petiscos prejudiciais por alternativas mais saudáveis. Por exemplo, castanhas cruas sem sal, fruta seca sem adição de açúcar, ou mesmo um chá calmante com um pedacinho de banana. Alimentos que, além de nutritivos, ainda ajudam na indução do sono. Aliás, você sabia que há alimentos que ajudam a melhorar o sono? Sim, falaremos disso mais adiante. Mas agora, vamos explorar outro alimento que também figura entre os mais consumidos por idosos à noite e que, infelizmente, traz riscos semelhantes: chocolate ao leite. Ele parece inofensivo, reconfortante até. Mas o que muitos não percebem é que, além do açúcar e da gordura saturada, o chocolate contém cafeína e teobromina, dois estimulantes naturais que afetam diretamente a qualidade do sono e o ritmo cardíaco. Para uma pessoa jovem, o efeito pode ser mínimo. Mas em um corpo idoso, mais sensível,
Com um metabolismo mais lento e com uma menor capacidade de filtragem renal, o consumo de chocolate à noite pode gerar aceleração dos batimentos cardíacos, dificuldade para dormir, sudorese e até episódios de ansiedade noturna. E como o sono é um momento crítico para a regulação da pressão arterial e dos níveis hormonais, qualquer estímulo que interfira nesse processo gera um desequilíbrio que pode se prolongar por vários dias. E não pense que é preciso comer uma barra inteira para isso acontecer. Às vezes, um quadradinho após o jantar já é suficiente para causar desconforto. Lembre-se, não é só o que você come, mas quando você come. À noite, o corpo está em modo de desaceleração. Qualquer estímulo extra, especialmente para quem tem mais de 65 anos, é como colocar um motor de corrida em um carro antigo. A chance de algo dar errado é grande. Vamos a mais um exemplo real. O Sr. Amaro, de 68 anos, tinha o hábito de comer um pedaço de chocolate todas as noites após o jantar. Dizia que era seu agrado, um pequeno prazer antes de dormir. No entanto, ele começou a perceber que estava acordando no meio da madrugada com sensação de calor, taquicardia e ansiedade. Após exames, não se constatou nenhum problema cardíaco aparente. Mas ao conversar com uma nutricionista, identificou-se o chocolate como possível responsável. Bastou substituir o chocolate por uma fruta com triptofano, como a banana, e os sintomas sumiram. Mais uma vez, o corpo deu sinais. E, felizmente, ele escutou. Agora, talvez você esteja pensando, mas então, o que eu posso comer antes de dormir? Essa é uma pergunta essencial, e a resposta vai te surpreender. Porque a questão não é apenas evitar o que faz mal, mas também incluir o que faz bem. Mas isso, vamos abordar com profundidade no próximo bloco. O importante agora é tomar consciência de que muitos hábitos alimentares comuns estão baseados em cultura, costume e conveniência, mas nem sempre em ciência. E a ciência, hoje, nos mostra que o corpo de um idoso precisa de cuidados muito mais específicos, especialmente durante a noite. E se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu um passo enorme em direção à sua saúde. Porque informação é poder. Saber o que evitar já é metade do caminho. A outra metade é agir. E é isso que quero te convidar a fazer. Aproveite esse conhecimento para revisar sua ceia, seu jantar, seus lanches. Converse com quem você ama, pais, avós, tios. Compartilhe essas informações. Pode parecer exagero, mas um pequeno ajuste pode significar uma noite de sono mais tranquila, um dia seguinte mais produtivo e, quem sabe, até salvar uma vida. O desfecho desse bloco é uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Você pode sim continuar saboreando a vida, com prazer e saúde. Basta saber escolher com consciência. E no próximo bloco, vamos revelar alimentos que são verdadeiros aliados do sono e da saúde na terceira idade. Sim, existem alimentos que ajudam a regular os hormônios do sono, que protegem o coração durante a noite e que ainda têm sabor. Se você quer saber quais são esses alimentos do bem, e também o alimento número 4 que muitos consideram natural, mas que pode causar arritmias graves em idosos, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nada. Você já ouviu falar que a noite é o espelho da sua saúde? Pois bem, essa frase nunca fez tanto sentido quanto agora. No bloco anterior, falamos sobre alimentos perigosos que podem sabotar o sono e até desencadear problemas cardíacos em idosos. Mas agora vamos virar a chave. Em vez de falar do que você deve evitar, vamos descobrir o que realmente ajuda. Alimentos que trabalham a seu favor enquanto você dorme. E claro, ainda temos mais alimentos perigosos para revelar, inclusive o número 4, que é considerado natural por muitos, mas pode causar arritmias perigosas quando consumido na hora errada. Antes de tudo, responda mentalmente. O que você costuma comer antes de dormir? Uma fruta, um pãozinho, talvez um chá? A resposta a essa pergunta pode dizer muito sobre a sua qualidade de sono e sua saúde cardíaca. Pesquisas apontam que idosos com uma alimentação leve e rica em triptofano, magnésio e melatonina dormem melhor, têm menos episódios de pressão alta noturna e acordam com mais disposição. E por que isso acontece? Porque esses nutrientes participam da regulação de hormônios como a serotonina e a melatonina, que são fundamentais para o sono profundo e reparador. A serotonina melhora o humor e reduz a ansiedade. A melatonina regula o relógio biológico. E ambos são influenciados pela alimentação. Isso significa que, ao escolher o que comer à noite, você pode literalmente programar o seu corpo para descansar melhor, e até proteger seu coração. Um ótimo exemplo é a banana. Essa fruta simples, acessível e deliciosa é rica em triptofano, potássio e magnésio. O triptofano estimula a produção de serotonina, enquanto o potássio e o magnésio ajudam a relaxar os músculos e controlar a pressão arterial. Para idosos, ela funciona como um calmante natural. E melhor, é fácil de digerir, tem baixo índice glicêmico e ainda contribui com fibras, o que ajuda na digestão durante a noite. Outro alimento aliado é a aveia. Isso mesmo, o bom e velho mingau de aveia, que muitos desprezam por achar coisa de criança. A aveia é rica em carboidratos complexos, que ajudam na absorção do triptofano, além de conter melatonina em pequenas quantidades. E mais, tem fibras solúveis, que ajudam a reduzir o colesterol e manter o coração saudável. Agora imagine combinar banana com aveia antes de dormir? É como dar um presente para o seu organismo. Mas agora, atenção, nem todo alimento natural é inofensivo.
Chegamos ao alimento número 4 da nossa lista de vilões noturnos. Ele é consumido por milhões de brasileiros, principalmente por quem busca uma alimentação saudável. Estou falando do suco de laranja natural, aquele feito na hora, espremido com todo cuidado. Parece inofensivo, certo? Pois saiba que ele pode ser um gatilho para arritmias em idosos durante a noite. E como isso acontece? O suco de laranja, apesar de natural, é extremamente ácido e rico em frutose, o açúcar natural da fruta. Quando consumido à noite, especialmente em jejum ou logo antes de dormir, ele pode causar refluxo ácido, azia, aumento da frequência cardíaca e agitação noturna. A acidez do suco irrita o esôfago, provoca desconforto estomacal e, em pessoas mais sensíveis, pode levar a episódios de taquicardia ou palpitações. Além disso, a frutose é rapidamente absorvida e pode provocar picos de insulina, algo extremamente prejudicial para idosos com tendência à resistência à insulina ou diabetes. O problema piora quando o suco é tomado para acompanhar o remédio. Sim, muita gente tem o hábito de tomar medicamentos à noite com suco de laranja, acreditando que é mais saudável que água. Mas essa combinação pode ser perigosa. O ácido cítrico e certos compostos da laranja interagem com diversos medicamentos, inclusive antihipertensivos e estatinas, alterando sua absorção e efeito. O resultado pode ser desde uma queda abrupta da pressão até uma interação tóxica. Se você tem esse hábito, aqui vai um alerta. Prefira sempre água filtrada para tomar seus medicamentos. E se sentir vontade de tomar algo cítrico, deixe para o café da manhã ou para o lanche da tarde, quando o organismo está mais ativo e preparado para processar esse tipo de alimento. Voltando aos aliados do sono, além da banana e da aveia, temos outro grande amigo da saúde do idoso, o chá de camomila. Simples, mas poderoso. Ele tem efeito calmante, ajuda a reduzir a ansiedade, favorece a digestão e não contém cafeína. Ao contrário de muitos chás industrializados que dizem não conter cafeína, mas, na verdade, tem traços que afetam o sono, a camomila é naturalmente livre desse estimulante e ainda contribui para um sono mais profundo. Quer uma combinação ainda melhor? Experimente um mingau de aveia com banana e uma xícara de chá de camomila antes de dormir. Essa ceia é leve, nutritiva e age diretamente nos sistemas que precisam descansar: o nervoso, o digestivo e o cardiovascular. Muitos idosos que adotaram esse hábito relatam sono mais profundo, menos episódios de pressão alta durante a noite e maior disposição pela manhã. Mas claro, tudo precisa ser equilibrado. Comer em excesso, mesmo alimentos saudáveis, também pode ser prejudicial. A ceia ideal para idosos deve ser leve, de fácil digestão e com foco em promover relaxamento. Nada de grandes quantidades ou refeições pesadas. O jantar já deve ser moderado, e a ceia, se necessária, deve ser apenas um complemento suave. E aqui vem mais um vilão inesperado: o famoso iogurte de frutas com açúcar. Muitos idosos consomem acreditando que estão fazendo uma escolha saudável. Mas a verdade é que a maioria dos iogurtes industrializados contém grandes quantidades de açúcar, corantes artificiais e espessantes. Além de provocarem picos de glicemia, eles fermentam no estômago durante a noite, gerando gases, desconforto abdominal e, em alguns casos, refluxo. Para quem já sofre com digestão lenta ou problemas gastrointestinais, isso pode ser um tormento. Se você gosta de iogurte, a recomendação é optar pelos sem açúcar, naturais e, de preferência, com culturas probióticas. Eles ajudam na flora intestinal e melhoram a digestão, mas devem ser consumidos preferencialmente no fim da tarde, e não como ceia. À noite, o organismo precisa de descanso, e o intestino também. Agora que revelamos mais vilões da noite e também os aliados da saúde, fica o convite para você refletir. O que tem colocado no seu prato antes de dormir? Está ajudando seu corpo a descansar e se restaurar ou está forçando a trabalhar dobrado quando ele mais precisa de paz? A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Não importa se você tem 65, 70 ou 80 anos, o corpo responde a bons estímulos em qualquer fase da vida. E quando esses estímulos vêm na forma de alimentos nutritivos, consumidos com consciência, os resultados aparecem rapidamente. Você dorme melhor, acorda mais disposto, regula a pressão, melhora o humor e até a memória. Sim, o que você come à noite pode influenciar sua capacidade cognitiva no dia seguinte. E se você tem dúvidas sobre o que incluir ou evitar, o próximo bloco vai aprofundar ainda mais esse tema. Vamos falar de mais 4 alimentos perigosos, incluindo um que muitos consideram inofensivo por ser tradicional nas mesas brasileiras, mas que pode causar queda de pressão, fraqueza noturna e até desmaios em idosos. Então, se esse conteúdo está sendo útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar. Informação de qualidade é uma das maiores formas de cuidado que podemos oferecer. Você já reparou como algumas noites parecem infinitas? A insônia vem, o desconforto aparece, o coração acelera. E você nem imagina que tudo isso pode ter sido causado por algo aparentemente inofensivo que estava no seu prato horas antes. Neste último bloco, vamos revelar os últimos alimentos perigosos da lista, incluindo um que é um clássico nas casas brasileiras, mas que pode levar à queda de pressão e até desmaios durante o sono. E no final, uma mensagem poderosa para quem deseja envelhecer com saúde, autonomia e vitalidade. Fique comigo até o fim, porque agora é o momento mais importante de todo o vídeo. Antes de qualquer coisa, pense comigo. Quantas vezes você já foi dormir depois de uma refeição leve,
como um pão com manteiga ou uma sopa rápida, e mesmo assim acordou no meio da noite com desconforto, taquicardia ou sensação de fraqueza. Isso não é coincidência. À medida que envelhecemos, o nosso corpo muda. O metabolismo desacelera, a digestão fica mais sensível, e o sistema cardiovascular exige mais cuidado. Por isso, os alimentos ingeridos à noite podem ser seus maiores aliados ou seus piores inimigos. Chegou a hora de revelarmos o alimento número 5 da nossa lista. Ele é popular, saboroso e está presente em muitas ceias de idosos: o queijo amarelo. Pode ser prato, mussarela, parmesão ou qualquer outro com alto teor de gordura. Esses queijos são ricos em gorduras saturadas, sódio e substâncias que dificultam a digestão, como a tiramina, um composto que pode alterar a pressão arterial e causar dores de cabeça ou palpitações. Quando consumido antes de dormir, o queijo amarelo aumenta o risco de má digestão, refluxo e até distúrbios do sono como pesadelos e despertares frequentes. A situação se agrava quando o queijo é combinado com pão branco, outro vilão oculto. Isso nos leva ao alimento número 6 da lista: pão francês ou pão branco tradicional. Por ser feito com farinha refinada, ele tem alto índice glicêmico, ou seja, eleva rapidamente a glicose no sangue e depois provoca uma queda abrupta, o que pode causar hipoglicemia reativa durante o sono, principalmente em idosos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. O resultado? O corpo entra em estado de alerta, o sono é interrompido, e o coração pode acelerar. Em casos mais graves, a pessoa pode acordar suando frio, confusa e até com tontura. E por falar em tontura, vamos direto ao alimento número 7, talvez o mais surpreendente desta lista: a sopa instantânea ou industrializada. Isso mesmo! Muitos idosos acreditam que estão fazendo uma refeição leve e fácil ao preparar uma sopa de pacotinho antes de dormir. O problema é que esses produtos contêm altíssimas quantidades de sódio, glutamato monossódico e conservantes que, além de prejudicarem o coração, podem causar retenção de líquidos, aumentar a pressão arterial e dificultar o relaxamento do sistema nervoso. Para quem já tem hipertensão ou sofre com insuficiência cardíaca, uma simples sopa dessas pode ser suficiente para desencadear crises durante a madrugada. Agora vamos ao último e talvez mais chocante da nossa lista: o alimento número 8. Este é um verdadeiro clássico das noites brasileiras. Muitas famílias preparam com carinho, pensando em aquecer o corpo antes do sono, principalmente nos dias frios. Mas ele pode ser muito perigoso para idosos. Estamos falando do leite com achocolatado. Sim, o famoso leitinho quente pode parecer inocente, mas representa uma bomba de açúcar, gordura e estimulantes para o organismo. A maioria dos achocolatados industrializados contém cafeína, corantes artificiais, aromatizantes, açúcar em excesso e até emulsificantes que afetam a digestão. Além disso, muitos idosos têm intolerância à lactose sem saber, o que pode causar gases, inchaço, cólicas e refluxo ao longo da noite. E mais, o pico de glicemia causado pelo açúcar interfere na liberação de melatonina e na qualidade do sono. Ao contrário do que se pensa, esse ritual noturno atrapalha mais do que ajuda. Se você ou alguém que você ama tem o hábito de tomar leite com achocolatado antes de dormir, reavalie essa prática. Um chá de ervas calmantes, como erva doce, camomila ou melissa, é uma alternativa infinitamente mais saudável e segura. Mas agora que revelamos os 8 alimentos que idosos nunca devem comer antes de dormir, vamos para uma reflexão final. Porque mais do que saber o que evitar, é importante entender o porquê dessas escolhas. Cada alimento carrega uma informação química. Ele conversa com seu corpo, estimula ou acalma, ativa ou bloqueia processos naturais. E à noite, o corpo precisa de paz. Precisa se regenerar, regular hormônios, descansar o sistema digestivo e proteger o coração. Quando você ignora isso e insiste em hábitos antigos, por mais tradicionais que pareçam, está atrapalhando esse processo e, muitas vezes, colocando a própria saúde em risco silenciosamente. A boa notícia: você pode mudar isso a partir de hoje. Pequenas mudanças na ceia, mais atenção aos rótulos, mais consciência do que é leve de verdade. Tudo isso já pode transformar a sua noite e os seus dias. Você dorme melhor, acorda com mais energia, protege o seu coração e vive com mais qualidade. E mais importante ainda, você se torna exemplo. Quando você cuida da sua alimentação, está mostrando aos seus filhos, netos e amigos que envelhecer com saúde é possível. Que o cuidado não tem idade. Que toda escolha alimentar é um ato de amor, consigo mesmo e com quem está ao seu redor. Por isso, eu quero deixar aqui um convite sincero. Cuide do seu corpo como quem cuida de um templo. E comece hoje, agora, prestando atenção no que você coloca no seu prato antes de dormir. Se este conteúdo fez sentido para você, se ele te ajudou ou trouxe alguma luz sobre os seus hábitos noturnos, não vá embora sem deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. E claro, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Toda semana tem vídeo novo, com dicas de saúde, alimentação e bem-estar para quem quer viver mais e melhor. Compartilhe também este vídeo com quem você ama. Às vezes, uma simples informação pode salvar uma vida. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Desejo a você boas noites de sono, dias de paz e muitos anos de saúde. Até o próximo vídeo.